Na placa tem vários componentes, né? E sabendo que tem vários componentes na placa, hoje a gente vai estudar um pouco sobre esse tipo de componente, né? Para iniciante, principalmente, que não tem nenhum conhecimento da parte de eletrônica de uma placa celular, a gente vai estar passando hoje para vocês aqui algumas formas de medições, né? E como se difere de um componente para o outro. Temos o circuito analógico aqui na placa, né? Um circuito analógico e circuitos digitais, né? Os circuitos digitais são chamados de CI, né? Os circuitos integrados, né? E os componentes analógicos são as bobinas, né? Os capacitores, o diodo. Então esses componentes são chamados de componentes analógicos, né? E todos esses componentes eles fazem um tipo de trabalho. Então hoje a gente vai estar mostrando para vocês aqui a diferença de alguns componentes desse, né? E como a gente está medindo ele. Como eu já falei no outro vídeo que passamos aqui, a gente estava com outro multímetro, hoje a gente está com um multímetro daqui da AFR. Vamos tentar mostrando aqui para vocês, né? Deixa eu ver se vai dar aqui. Deixa eu botar o multímetro aqui e a placa aqui. O que eu quero estar passando para vocês hoje é a forma de análise, né? O capacitor, por exemplo, ele está numa malha justamente para estar filtrando, né, as impurezas que passam por essa malha, né, por essa trilha, ou por essa linha, assim como você quer chamar. Então, por que o capacitor ele drena, né? Ele faz essa filtragem? É justamente para que quando essa corrente e essa tensão, né, passe pelo circuito e chegue até o circuito integrado, né, o CI, ele não venha a danificar o CI, né? O CI precisa de uma corrente contínua que esteja bem estabilizada, para que não venha danificar esse circuito. Então, a primeira dica que eu digo para vocês hoje é, quando vocês removerem qualquer componente da placa, né, em qualquer situação, o componente estava em curto, você trocou o componente, é sempre importante recolocar o componente para que você não venha danificar, né? Na hora talvez não danifique, o aparelho ligue, mas com o tempo o aparelho pode danificar, né? E você pode estar tendo dor de cabeça aí com o seu cliente. Então é muito importante você recolocar o componente novamente. Então por isso que principalmente na área de gerenciamento de carga, existem vários componentes analógicos, justamente para que essa tensão e a corrente seja drenada, né? E que não venha impurezas para dentro dos circuitos integrados. Então vamos lá, galera. Vamos falar do capacitor aqui. Eu vou selecionar alguns componentes hoje para a gente estar medindo, né? Para a gente estar falando como se medir. Muita gente se perde aí na hora da medição. É o seguinte, muita gente usa a escala do BIP, né? Vou botar a escala do BIP. Meu BIP aqui desse multímetro é baixinho, mas acho que vai dar para vocês ouvirem. Então, se eu botar de um lado, né, do componente de um capacitor, ele vai estar bipando, né? E vai zerar aqui o meu multímetro, né? Mostrando que a resistência é zero, né? Você pode até ver aqui o sinal aqui da resistência, né? Mostrando que a resistência é zero, né? Então, se eu pegar aqui e colocar no outro lado do multímetro, no outro lado do componente, o componente não vai bipar, né? Então, já é um teste para que você identifique se há um curto no componente e se há um curto na malha ao qual você está analisando. Então, isso é um ponto positivo. Beleza, já fiz um teste. Mas, se eu quiser fazer um teste mais preciso, eu coloco meu multímetro na escala de ohms, né? Colocar o meu multímetro automático. Talvez o seu não seja automático. É bom você procurar a escala que o componente ele está relacionado, né? Então vamos lá. Como o meu multímetro é automático, ele já vai ler automático. No caso do seu multímetro, se não for automático e você colocar aqui no seu componente aqui e não marcar nada, isso significa que você precisa aumentar a escala ou diminuir a escala, porque ele tem que mostrar, né, alguma resistência quando você estiver fazendo o teste de ohms, né? Então, se eu colocar do outro lado do componente, na escala de ohms, né? Vou botar a escala de ohms aqui, ele vai me dar aqui, ó, 42.2 k ohms.
ele já não faz o que com a escala do BIP ela faz, né? Vou colocar de novo na escala do BIP e vocês vão ver quando eu colocar no outro lado do meu componente. Ele mostra OL e não me dá valor nenhum. Então, beleza, eu sei que aqui, que esse lado do componente não tem curto, e sei que esse lado tá o terra, né? Beleza, já é um ponto positivo. Mas com a escala de ohms, pessoal, eu consigo identificar se há uma resistência na malha. E quando eu verifico essa resistência, né? Quando eu verifico essa resistência, quando eu faço a medição aqui, deixa eu colocar aqui de novo, que eu tô longe aqui da placa e tá difícil colocar bem preciso ali. Mas quando eu verifico aqui, ó, 4.2 k ohms, por exemplo, eu sei que há uma resistência nessa malha e que essa resistência é uma resistência alta, né? Então, se eu sei que é uma resistência alta, logo não tem nenhuma fuga, né? E nenhum curto nessa malha, porque eu sei que a resistência está alta. Se tivesse um curto nessa malha ou uma fuga, essa resistência estaria bem baixa, né? Próximo a zero. Então, não é só você colocar o multímetro de um lado para o outro e identificar o BIP do componente. Não, você tem que utilizar também a escala de ohms para verificar se na escala de ohms tem uma resistência alta, né? E você sabendo disso, que o capacitor ele tem que dar uma resistência alta, né? Principalmente esses capacitores aqui que estão na malha, né? Do PMIC aqui, né? Que estão relacionados à parte do PMIC de distribuição de carga, precisa ter uma resistência alta. Na parte da memória RAM, né? No caso SDRAM e o processador, algumas malhas trabalham com baixa resistência, mas isso aí vai ser uma aula para o próximo vídeo. Quero estar passando para vocês hoje aqui sobre esses testes com a escala de ohms, né? E a diferença da escala de ohms para a escala do BIP, né? Então, assim, eu sabendo disso, né? Eu já sei que esse capacitor aqui, ele está com a resistência alta, logo, né? Logo, essa malha não me apresenta nenhum tipo de curto nem fuga, né? Se eu tivesse colocado aqui, ele tivesse dado uma resistência aí abaixo de 70 ohms, né? Já era considerado aí uma resistência baixa, né? Uma baixa resistência, então teria que verificar, né, que tem algumas malhas que trabalham com resistência baixa realmente, principalmente a parte de RF, né, que trabalha com vários componentes aí, com várias malhas de baixa resistência. E se você utilizar o multímetro na escala de BIP, com certeza ele vai estar bipando dos dois lados. Então é importante você trabalhar com a escala ômica, né? Então tem outra forma de você estar aqui medindo o capacitor, né? É justamente na escala para medir capacitância, né? Na escala de Farad. Pode ver que aqui temos um F, né? Temos um F aqui no multímetro e tem aqui um N, né? De nanofarad, né? Tem um nanofarad, microfarad. Então, se eu quiser estar medindo esse capacitor, né? Vendo a capacitância desse capacitor, eu vou estar colocando aqui no capacitor, né? Fazendo a medição e vendo que ele deu ali, ó, 5.14, né? Tá ruim aqui para medir aqui. Aqui, ó, 0. Deixa eu tentar botar aqui bem em cima dele, pessoal. Deixa eu inverter aqui, né? Esse lado é o positivo. Então vamos inverter aqui, vamos tentar. Sem o microscópio é ruim, mas vamos lá. Ele deu aqui, ó, 58 nanofarad, né? Ok, tá dando uma oscilada aqui. Ó, 41 nanofarad, né? Tá entre 41 a 50 aí, que tá, a gente tá saltando aqui, mas tá nessa casa aí, ó. Tá entre essa casa aí dos 41, né? Tá ruim aqui para medir, mas tá dando para ver aí, né? 40 nanofarad. Então, como é que eu descubro que o capacitor também tá com problema ou não?
Se eu uso a escala de Farad, né, eu consigo identificar a capacitância, né? Se o capacitor está podendo, ele está conseguindo acumular, né, tensão e corrente dentro dele. Então isso mostra a capacitância. Quando eu olho no esquema elétrico, principalmente nos esquemas elétricos da Apple, sempre mostra o valor de referência do componente, né? Se ele é nanofarad, se ele está em microfarad, e o valor bem específico, né? Vamos supor, de 700 microfarads ou 50 nanofarads. Sempre ele mostra lá e você pode estar medindo aqui para ver se está batendo com o esquema elétrico, né? E assim você também tem uma outra forma de fazer essa medição. E a outra medição que eu uso também é justamente, vou colocar aqui, ó, a escala de diodo, né? Eu uso condição reversa quando eu quero achar algum problema na placa. Eu coloco o multímetro na escala de diodo, né? Se o seu multímetro usa a escala de diodo e BIP junto, você pode também estar fazendo isso lá por ele, né? Mas o correto seria que você tivesse um multímetro que dividisse essa escala. Então, se eu estou com a escala de diodo aqui, eu coloco a ponteira vermelha no terra, né? E a preta no componente, né? No lado positivo do componente. Então ele vai me mostrar um valor aqui, ó, 548 milivolts, né? Então já dá para perceber que essa malha também tá uma malha que não tem uma queda de tensão. Se ela tivesse uma queda de tensão aqui, eu vou botar no terra aqui do mesmo componente, ó, e você vai ver que ela vai zerar, né? Vamos supor que se eu botasse aqui no lado positivo e ela desse uma queda de tensão aqui para 0,10 milivolts, né, ou 15 milivolts, então provavelmente existia um curto nessa malha, né, ou uma fuga de corrente. Então vocês que só utiliza a escala de BIP, né, tem que aprender a trabalhar com outras escalas do multímetro, né, para que você consiga identificar possíveis problemas na placa, né, tanto com a escala de microamperes, de miliamperes, né. Miliamperes a gente não trabalha com ela, mas escala de miliamperes e microamperes também a gente trabalha, né, utilizando 2 multímetros ou técnicas de Kelvin, né, fazendo condição reversa. Dessa forma a gente vai conseguir fazer vários testes, né, em vários componentes e assim achando o problema que está ocasionando o aparelho não fazer ligar. Beleza? Então hoje eu quero só deixar isso aqui para vocês, né? A gente falou sobre o capacitor. Capacitor é um filtro, né? É um componente que ele deixa a malha estabilizada para que não haja impurezas, né? Para que não haja falhas, né? Nem que ela não danifique os componentes, né, digitais. Então o capacitor ele está justamente para isso. Ele acumula uma energia, né, através dos seus dielétrons e dá um tipo como se fosse uns disparos, né, na malha quando ele observa que a malha tá com falhas, né, a tensão ela tá oscilando, né, por algum problema da energia, ele vai oscilando. Então os capacitores eles vão tipo que dando uns disparos, né, para que aquela malha ali ela fique estabilizada, né, para que não falte tensão naquela malha e ela venha a danificar um componente lá na frente. Então para isso é que serve o capacitor. Então você que é iniciante aí, se você gostou desse nosso vídeo, né, você deixa seu like. A gente vai estar falando de outros componentes nas outras aulas, né, falando sobre bobina, né, diodo, a sua função, como testar. Hoje a gente falou aqui do capacitor, né, e se você quiser fazer um curso, né, um curso passo a passo, bem detalhado, falando sobre desde de você trocar uma tela a você fazer esse tipo de análise, né, bem detalhado, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma passada lá no site. É só você estar clicando aqui no link e visitando o site do curso, beleza? Então é isso aí, galera, valeu, né? Temos também o nosso blog também, acesse o nosso blog lá, a gente vai estar deixando o link aqui na descrição. Nosso Instagram também, para que vocês possam estar seguindo a gente no Instagram, né? E nos ajudando aí, deixando seu like aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!